E é claro, não poderíamos começar com outro assunto senão o atentado contra o ex-presidente e futuro presidente Donald Trump. Vamos lá. 2 dias após o ex-presidente americano Donald Trump ter sofrido um atentado durante um comício na Pensilvânia, cidade de Butler, os investigadores seguem tentando descobrir o que motivou o crime. O autor do ataque, Thomas Crooks, tinha 20 anos e foi morto após os disparos. Nossa, lá nos Estados Unidos, quando tentam contra a vida de candidato a presidente, é morto. Olha o serviço de segurança lá, hein? De acordo com pessoas que conheciam o atirador, ele não demonstrava gosto por política e, como sempre, sofria bullying. O FBI informou que apura o ataque a tiros como um possível ato de terrorismo doméstico. Em um boletim divulgado neste domingo, o FBI também disse que tenta descobrir se o atentado teve um coautor, apesar de Crooks ter agido sozinho. Enquanto as autoridades não chegam a uma conclusão sobre esse crime, Trump aproveitou o momento para tentar chamar mais atenção para a própria campanha eleitoral. Vale lembrar que hoje começam as convenções do Partido Republicano. Então, é hora de acionarmos o nosso correspondente, Luca Bassani, que acompanha este caso. Boa tarde, Luca. Tudo bem? Traz aí informações para nós, Luquinha. Tá conosco? Ótimo. Sim, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui e os nossos debatedores também. Luca Bassani, eu estava tentando me informar sobre o que tinha acontecido. Foi pelos grandes veículos de comunicação. E aí eu estava vendo o seguinte: Trump escorrega e cai com um pouco de sangramento. Houve um suposto atentado com um suposto cadáver, com um suposto sangue de um suposto terrorista. Então eu não estava conseguindo entender nada. Aí acionei a Jovem Pan e descobri que tinha ocorrido um atentado mesmo, terrorista, contra a vida do candidato e ex-presidente Donald Trump. Conta pra gente, porque aqui na Jovem Pan a gente se informa. É isso mesmo, no sábado à noite nós trabalhamos bastante aqui de plantão, todo o corpo jornalístico da casa, e realmente foi uma cobertura dura de apuração exatamente por várias teorias conspiratórias que surgiam naquele momento e que foram perdendo força, principalmente após a trágica confirmação da morte de um senhor de 50 anos que estava na plateia como um mero observador deste comício político. Então, tendo pessoas inocentes mortas neste atentado, referendam a tese de fato foi um atentado e não tem nada a ver com uma fabricação hollywoodiana de algo que foi pensado pelo Partido Republicano para ganhar a empatia dos eleitores e, de fato, ganhar uma eleição que já parecia encaminhada para a vitória republicana durante os últimos 3 meses, principalmente após as fraquezas de Joe Biden, os seus lapsos de memória e também essa discussão interna no Partido Democrata se, de fato, ele deve continuar como candidato ou não. O problema é que vemos que, mais uma vez, os Estados Unidos é palco de violência política contra um ex-presidente ou presidente ou candidato. Isso já aconteceu outras 16 vezes na história americana. Foram 4 presidentes que morreram de fato assassinados. Abraham Lincoln, 1865, depois temos 1881, James Garfield, 1901, William McKinley e John F. Kennedy, em 1963, além de inúmeros outros que foram, de fato, feridos e acabaram escapando da morte. O mais conhecido, talvez, para a audiência que nos acompanha, é Ronald Reagan, em 1981, logo após assumir. Então, infelizmente, isso faz parte da cultura americana, parecia que tinha perdido um pouco de força e esperamos que não volte a se repetir, mas mostra também que na questão de segurança houve uma possível falha, pois Matthew Crooks, um jovem de 20 anos, que você bem colocou, vítima de bullying, não tinha aparentemente nenhum tipo de conhecimento amplo sobre armamento, sobre tiro, conseguiu chegar em uma posição privilegiada em cima de um telhado que possibilitou esse ataque acontecer, que quase matou Donald Trump e que de fato matou outro senhor de 50 anos e deixou uma pessoa também em estado gravemente ferido. Então a gente vê que essas questões de segurança devem ser respondidas pelo serviço secreto, que vale a gente lembrar, não pertence ao FBI, não pertence à CIA, é um órgão especializado que cuida também dos presidentes e ex-presidentes
e que, de fato, tente fornecer respostas como que isso pode acontecer, além de a gente ver agora a segurança reforçada de todos os políticos ao longo dessa campanha, seja Donald Trump, seja Joe Biden, sejam os vários candidatos a governador, senador e deputados, né, os congressistas que também concorrerão nas eleições de novembro. Muitos veículos de imprensa não quiseram utilizar a palavra atentado durante as primeiras 24 horas, mas depois da confirmação do FBI que foi uma tentativa de assassinato, tiveram que realmente mudar o vocabulário e dizer o óbvio, aquilo que já estávamos cravando aqui na Jovem Pan desde as primeiras horas de cobertura. Luca Bassani, uma curiosidade, você se encontra onde neste momento? Estou em Portugal, aqui a trabalho, e volto para casa daqui 2 dias para a Alemanha. Em Portugal, que agora são 18 horas e 8 minutos, e aqui no Brasil, 14 horas e 8 minutos. Luca, então vamos deixar claro, ao contrário do que eu cheguei a ver em alguns veículos de comunicação, não houve um suposto atentado e um suposto cadáver de uma das pessoas que estavam acompanhando o comício. Houve mesmo um atentado e houve mesmo uma pessoa morta até agora e parece que 2 gravemente feridas. Muito bem. Agora, a minha pergunta é o seguinte: houve, na contramão agora desse tipo de abordagem, inclusive disseram que o terrorista foi assassinado pelo serviço secreto. Na verdade, que eram barulhos de tiro e não tiros, não sabia se tinha certeza. Então, aqui nós estamos abordando os fatos. Então, eu quero te perguntar o seguinte: 2 testemunhas que já foram ouvidas pela imprensa e que se encontravam aí no comício em Butler, Pensilvânia, disseram ter avisado o serviço secreto de que havia uma pessoa suspeita pulando no telhado de teto em teto, mudando de telhado e procurando uma mira. E que os 2 membros do serviço secreto ignoraram esse alerta feito por 2 testemunhas diversas e não se importaram com isso. Também há uma informação de que Joe Biden havia recusado reforço à segurança de Donald Trump. Não estou aqui dizendo nem insinuando que eles planejaram, estão por trás desse atentado terrorista. Mas havia uma má vontade? É possível dizer um certo complô para que a segurança de Trump não fosse tão eficiente assim, já que ele está um virtual vencedor no próximo pleito eleitoral de novembro? Quero te ouvir. Aquilo que a gente vê, Capês, é que essas investigações ainda estão em curso. É muito cedo para dizer que foi de fato um erro do serviço secreto, ou se teve má fé por parte de Joe Biden de não disponibilizar mais seguranças para Donald Trump. Afinal, ele não está apenas no status de candidato à presidência, ele também é um ex-presidente, naturalmente já tem um grande corpo de segurança que o segue em todas as viagens que faz, em todos os ambientes públicos que frequenta. Então, naturalmente, ele já seria equipado com uma extensa equipe do serviço secreto que estariam protegendo um ex-presidente, assim como Bill Clinton é protegido, como Barack Obama ainda é protegido e provavelmente seja Joe Biden, uma vez que deixe de ser presidente. Então, essas respostas precisam surgir antes das eleições, antes dos debates. É importante para a opinião pública que tudo isso seja trazido à luz, ao mesmo tempo que Joe Biden diz que não faltarão recursos para que essas investigações aconteçam de maneira independente, para também tirar as dúvidas de todos os eleitores norte-americanos. O fato é que, caso isso se confirme, que as testemunhas avisaram agentes do serviço secreto e foram ignoradas por acharem que foi um alarme falso ou qualquer coisa do gênero, isso mostra que o serviço secreto, que tem funcionários do mais alto calibre, que são pessoas muito competentes, muito qualificadas, não estariam tão qualificados assim e precisariam de novos treinamentos ou de um remanejamento, assim podemos dizer, das forças para que se adequem às necessidades de um país que de fato vive um problema com as armas de fogo. Não são só em comícios, em eventos esportivos que acontecem atentados desse tipo, já acontecem corriqueiramente, infelizmente, em shopping centers, em escolas. Então já era esperado que isso fosse já um pouco mais reforçado, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Deu tudo certo, graças a Deus. O próprio Donald Trump disse que por Deus ou por sorte ele atribuiu ter conseguido sobreviver, mas é uma questão de milésimos de segundos. Para muitos da nossa audiência pode parecer que 120, 130 metros seja uma distância muito longa, mas vale lembrar que alguns snipers conseguem matar determinados alvos a mais de 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. Até na guerra da Ucrânia ficou famoso um que bateu o recorde mundial por 3 quilômetros
1,8, ou seja, 120 metros não é grande coisa, apesar dele não ter treinamento militar. São muitas perguntas para se responder. A arma era do pai, mas será que o pai deu ao filho e pediu para que ele fizesse isso, ou simplesmente ele resolveu fazer para chamar atenção, porque sofria bullying? São muitas e muitas questões que não vão ser respondidas da noite para o dia, mas que precisam ser endereçadas antes das eleições, principalmente por acontecendo em estados-chave. Muitas pessoas falam de Butler, Pensilvânia. É importante a gente lembrar que Pensilvânia é um dos swing states, um dos estados que são nem democratas nem republicanos em todas as eleições, e que a vitória nessa localidade pode garantir a vitória no plano federal. Então a gente vê que são Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Arizona e Nevada, esses 5 estados onde de fato teremos a batalha pela presidência acontecendo. E na Pensilvânia, Donald Trump tem 20 votos do colégio eleitoral, e muitos dizem que caso ele ganhe só a Pensilvânia desses 5 estados, já seria o suficiente para ganhar a eleição. Portanto, as pesquisas, as casas de aposta aqui na Europa estão dando, inclusive, essa chance de 85%, 90% de Trump ganhar, mas nós sabemos que uma eleição é feita por fotografias. Por enquanto, ele está na frente, não sabemos o que acontecerá durante os próximos 3 meses.